Dando sequência, então, aos nossos estudos, né, das epístolas paulinas, na última lição nós vimos assim um overview, uma visãozinha um pouco geral de como é para quem foi a epístola aos Efésios e todos esses detalhes. Hoje nós vamos começar só dando mais umas informações finais daqueles fatos históricos e depois a gente vai se encaminhar para o primeiro capítulo dessa carta para a gente estudar junto. Então a gente começa vendo que o evangelho provavelmente ele foi levado a Éfeso por Priscila e Áquila. Nós temos relatos dessas duas pessoas no Novo Testamento, né? Eles, inclusive, eram feitores, fabricantes de tendas, assim como Paulo era, né? Paulo ele estabeleceu essa igreja provavelmente na terceira viagem missionária dele, Atos 19 conta isso, e pastoreou essa igreja por cerca de 3 anos. Então, depois que ele partiu, Timóteo ficou à frente daquela igreja, daquela congregação, provavelmente por 1 ano e meio. Então, alguns estudiosos eles acreditam nisso. O foco desse 1 ano e meio de trabalho de Timóteo nessa igreja foi dar aquela batalhada contra os falsos mestres, contra os falsos ensinos, provavelmente que estavam se inserindo naquela comunidade. Himeneu, Alexandre são citados na Bíblia também sobre isso, né? Eles estavam trazendo alguns ensinos errados para aquela congregação. E os primeiros 3 capítulos de Efésios, eles são teológicos. Eles vão enfatizar a doutrina do Novo Testamento. Os últimos 3 são práticos e eles vão focar no comportamento cristão. Essa é a diferença que a gente tem. Ok? Então a gente começa por Efésios 1:8, que diz assim: que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Ok, a palavra que, né, que fez abundar, tá, o que fez abundar? Peguei um versículo aleatório? Não, na verdade ele é uma sequência do versículo anterior. Ele só dá prosseguimento no texto. Esse versículo 8 ele está intimamente ligado com o versículo anterior a ele, o versículo 7, que ele vai dizer para a gente em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Aí ele vai seguir dizendo que ele fez abundar para conosco toda a sabedoria, em toda a sabedoria e prudência. Fez abundar o quê? Ele fez abundar a graça para conosco em toda sabedoria e prudência. Esse verbo grego, né, ele pode ser tanto intransitivo, certo? Que ele dá o sentido de com quem ele abundou para, ou pode ser transitivo, que tem o sentido ali de que ele fez abundar para conosco. Nós temos ali os verbos transitivos e os verbos intransitivos. Relembrando um pouquinho do português, né, os verbos transitivos são aqueles que precisam de um complemento para ter um sentido. Por exemplo, o verbo ler. Ler o quê? Então ele precisa de um complemento. O verbo intransitivo, ele não precisa de um complemento, ele é, vamos dizer assim, autocompreensível, ok? Então esse verbo no grego ali, ele tá pode fazer as duas funções, mas a maioria dos intérpretes eles preferem assumir como regra que esse verbo é transitivo. Nas próprias cartas de Paulo, esse verbo também ocorreu de forma intransitiva, fez abundar, né? Esse abundar, ele precisou de um complemento em alguns e em alguns não. Paulo conseguiu usar das duas maneiras, então isso esse senso de interpretação mais comum que nós temos hoje é que ele foi usado sim como um verbo transitivo nesse versículo. Derramou abundantemente. Tem o verbo, o termo grego, né, perisseu, que significa ser mais que suficiente,
sobrar, estar presente em abundância, extremamente rico, transbordante. Então, abundou, fez abundar, derramou abundantemente em algumas traduções, né? Uh, isso foi o que ele fez com a graça. Ele fez abundar para conosco, ou seja, ele derramou abundantemente a graça em toda sabedoria e prudência. Então foi necessário esse derramamento da graça de Deus para que o pecador voltasse ao Senhor. Então, para ser restituída a imagem de Cristo, precisou ser derramado a graça. Ainda no mesmo versículo, Deus ele não só recebe e perdoa aqueles que ele reconciliou consigo mesmo como filhos, ele também ilumina com a compreensão do seu propósito. Não é só um perdão. Ah, tá perdoado, agora segue a tua vida. Não, ele nos dá o entendimento, a compreensão das coisas do reino, né? Muitos dos escritores clássicos eles têm essa distinção, né, de sabedoria, que é o Sofia, né, e a prudência. Essas duas palavras elas trazem uma distinção entre elas em muitos escritos clássicos, né? Então, Robinson ele define sabedoria como o conhecimento que olha para o coração das coisas, que as conhece tal como realmente são. Robinson ele ainda define a prudência como compreensão que leva a agir corretamente. São duas vertentes diferentes. Então, se a gente assumir isso, Deus fez abundar em nós a graça, em toda a sabedoria, ou seja, compreendendo o que aquilo realmente é, e com prudência, ou seja, com o senso de agir corretamente com base naquela graça que foi derramada. Então, isso, a sabedoria de Deus não é só uma sabedoria intelectual, nem uma filosofia superior acima das outras, como alguns gnósticos dos dias lá da igreja primitiva eles acreditavam, né? Mas é a origem da compreensão dos detalhes do nosso cotidiano. É isso que a graça faz conosco. Aí a gente segue um pouquinho lá para o versículo 13 que diz: no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Essas duas palavras, né? Também vós. Tá, também vós quem? Então, essas duas palavras elas têm que significado. O primeiro são aqueles que ouviram o evangelho quando da missão evangelizadora entre os gentios, quando Paulo foi evangelizar os gentios, em contraste, né, com qualquer outro que antes já havia aceitado a Cristo, mas estava focando naqueles que foram frutos da missão evangelística de Paulo. Só que mais provavelmente ainda, o foco eram os gentios que haviam crido em Jesus e em resultado da missão evangelizadora entre os gentios, em contraste com os judeus que tinham ouvido o evangelho antes dessa missão e aceitaram. Não em relação aos outros, mas também em relação aos judeus que tinham ouvido o evangelho, né? Então tinha essa diferenciação, né? Essa pequena diferenciação. Então ele estava focando ali nos gentios que tinham crido em Cristo por causa das missões de Paulo, em contraste com os judeus que tinham acreditado, né? No qual vós também, né, tendo ouvido a verdade. E a palavra vós, alguns estudiosos, eles tiram a palavra crestes, como se ela ficasse subentendida ali no meio. Ela não aparece no original grego, mas ela está subentendida. Então, se a gente pegar e ler isso na sequência, se nós lermos a sequência desse versículo, né, no qual também vós crestes. Então, ele está subentendido nesse versículo, né? Ainda estudando o versículo 13, no mundo antigo tinha o selo, né, que era o símbolo de propriedade de alguma coisa e tudo mais. Aqui, no final do versículo, a gente diz que a Bíblia diz que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Então, o selo era um símbolo de propriedade. Antigamente, quando alguém escrevia uma carta, eles colocavam cera e selavam aquela carta
com um selo específico para cada pessoa. Quando Cristo foi sepultado, foi colocado um selo romano na tumba. Então nós temos essa figura do selo muito presente na antiguidade. Quando nós lemos Apocalipse, que foi visto o livro fechado com os 7 selos, então são selos que demonstram autoridade e possessão. Era também a garantia, né, de que aquilo ia ser transportado intacto. Se alguém recebesse a carta com o selo rachado, opa, aconteceu alguma coisa no caminho aí, alguém tentou abrir essa carta. Se alguém não era só para cartas, algumas posses também. Algumas pessoas enviavam objetos de valor dentro de recipientes selados com os selos de propriedade. Isso também denotava autoridade e poderia acontecer de que alguém tentasse roubar, tentasse ler uma carta, então a adulteração daquele selo significa que corrompia a origem dele. Então o selo também era algo para dizer que aquilo era original, né? Na época do Novo Testamento, tinha alguns cultos religiosos que tinham um costume, tinham um hábito de tatuar os novos membros daquele grupo com o símbolo específico daquele grupo, como se ele fosse uma iniciação, aquilo era uma marca de posse. Hoje nós temos, por exemplo, quem cria gado, sela o gado, marca o gado como um símbolo de posse. Se aquele gado for roubado, alguém pode investigar e se achar o boi ali com o selo da propriedade do proprietário dele, aquele selo já fala por si só. Então o selo ele tinha essa conotação naquela época. Essa ideia, então, ela pode também ter vindo à mente de Paulo, ele pode ter usado essa expressão, né, tendo em vista esse fato que acontecia desses grupos religiosos, esses cultos religiosos que se marcavam para declarar posse. Não necessariamente que ele tenha vindo isso em mente dele, né, mas pode ter acontecido dele ter associado, feito essa associação com o contexto da época. Os judeus, eles consideravam a circuncisão como um selo. E, em contrapartida, o Espírito Santo é o selo do cristão. Lá no final do versículo diz isso, que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Posteriormente, né, talvez devido a uma analogia à circuncisão, talvez algum rito de iniciação, alguma coisa do gênero, o batismo se tornou um símbolo de selo do Espírito Santo. Então, o judeu tinha a circuncisão, e o cristão tinha o batismo, então acabou se tornando um símbolo para isso também. Nós vamos um pouquinho mais para frente e lemos assim: Por isso também eu, tendo ouvido falar da fé que entre vós há no Senhor e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Paulo, ele deu um sentido amplo aqui à vida de oração dele, como era. Depois a gente vai ver um pouquinho melhor disso. Só que Paulo ele teve até o versículo 14, do 3 ao 14, ele fez uma doxologia, uma grande, né, doxologia no começo. Só que depois o foco se volta para quem ele está escrevendo a carta. Tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor. A fé evangélica em Cristo, né? Não a mera crença em qualquer credo doutrinário que a gente possa seguir, né? Também eu, ali no começo, também podia ser traduzido como eu de minha parte. Então, por isso, eu de minha parte, tendo ouvido falar da fé que entre vós há no Senhor, então ele tinha ouvido isso mesmo. E alguns intérpretes, eles têm a opinião que esse ouvir, né, tendo ouvido, ele envolvia só os acontecimentos, tendo ouvido o que aconteceu ali naquele período até o qual ele estava escrevendo. E dois aspectos disso
nos levam, nos prendem a atenção sobre a vida de oração de Paulo, né? A primeira é a constância, porque Paulo ele exortava os demais cristãos a orar sem cessar. E a outra era o agradecimento. Ele ensinou os outros que o louvor deveria ser um companheiro infalível da intercessão. Ele orava assim em todo o tempo, sem cessar, mas ele agradecia também. Voltando um pouquinho a esse próprio versículo, ele fala: por isso também eu, tendo ouvido falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus e do vosso amor. Por que eu frisei e marquei esse e do vosso amor? Porque aí a gente tem uma variante textual. Essa expressão e do vosso amor, ela não se encontra nos manuscritos originais. Se nós pegarmos os versículos uh, originais, não tem os manuscritos originais. Por isso também eu, tendo ouvido falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus para com todos os santos, essa era a frase. Esse e do vosso amor, provavelmente ela foi adicionada em traduções posteriores, como se fosse uma versão estendida do que foi falado. Então, há de se frisar esse detalhe. Os os manuscritos originais não constam essa expressão e do vosso amor. Muito acima de todo principado, autoridade, poder, domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. O pensamento agora sobre a ressurreição e a exaltação de Cristo, ele faz nós voltarmos os nossos olhos para a soberania de Cristo, para saber que Ele é soberano, que Ele é Senhor e que Ele tem toda a autoridade. Está em Efésios 1:21, né? Os títulos nesse versículo, principados, algumas traduções ali tem potestades, né? Provavelmente eles vieram de poderes espirituais venerados pelos mestres gnósticos da época, né? Paulo ele se opôs a esses mestres gnósticos, né? Ali em Colossenses a gente consegue ver isso, mas é bem provável que essa nomenclatura usada aqui ela tenha sido usada por causa disso. Há outra linha de estudo também, de teoria. Contra os poderes espirituais do mal, o servo de Cristo deve realmente batalhar na força do seu mestre, não na sua, né? Mas depois a gente vai ver um pouco mais a fundo essa parte quando chegar nos versículos propícios a isso. No Novo Testamento, tem uma relação entre céu e terra como em cima e embaixo. A gente consegue ver isso muito. Jesus Cristo ele se despojou da sua figura de glória, né? E rebaixou-se, ou seja, ele veio à terra, ele desceu do céu. Então, depois ele se elevou aos céus e o nome dele ficou acima de tudo. Então, a gente tem esse senso de alto e baixo. Efésios 4:9, né? Paulo diz que Cristo desceu aos lugares mais profundos da terra. Em virtude da sua exaltação aos céus, ele subjugou os poderes do ar. E no mundo tenebroso, né? Então, o apóstolo ele tem bastante dessas analogias, dessas figuras de linguagem, de cima, baixo, alto, baixo. Então tem bastante isso. Ainda nesse versículo, Paulo ele não considera como a maioria de nós pensa ou pensou ou ainda pensa atualmente, né? Ele não sugere um sistema hierárquico nesse versículo. Nesse versículo específico, ele não está sugerindo nenhum nível de hierarquia. Ele usa esses termos aqui de uma maneira bem distinta entre eles. Dentro dessa terminologia, tem o apocaliptismo judaico. Então, essa vertente, ela usa esses nomes para poderes angelicais. Então, a gente tem esses dois segmentos, né? Principado, por exemplo, arqué, e autoridade ou potestade, né, exousia, frequentemente aparecem lado a lado no Novo Testamento, quando se referem a poderes supraterrenos, altos, né, expressão força, poder,
dinamis ou dunamis, né, é usada sobretudo para a força de Deus, mas também pode ocorrer na Bíblia como uma expressão usada para poderes antidivinos. E o termo senhorio ou domínio, né, Kiriotes, ele aponta para um grupo específico com uma posição especial de poder. E a zona, o círculo de atuação desses grupos é o céu inferior. Como assim céu inferior? Só que na Bíblia não fala nem de terra nem de céu. Fala em outros lugares, né, nos ares ali, os potestades dos ares. Então, isso significa que não é nem na terra, nem no céu onde Deus está. Então, depois, mais além, a gente também vai dar uma estudada em cima dessa parte em específico. Mas, por hora, a gente vai só ter esse pequeno vislumbre do contexto. Mas depois a gente vai estudar mais especificamente, mais do capítulo 3 para frente, a gente vai dar uma estudada nisso. E o complemento, né, ele nos deixa cientes de que esse senhorio de Cristo não é passageiro, não é momentâneo, mas ele é eterno, né? Não só nesse século, mas também no vindouro, né? O nome está relacionado a uma esfera de influência, né? Todas as forças que existem, elas ficam subordinadas a Cristo, que é o Pantocrator, né? O Todo-Poderoso, o Altíssimo. E isso, todas as forças estão debaixo do nome dele. E isso nos leva a entender que essa era uh, atual, né, o mundo atual, o Ion, como a gente já viu, que era o mundo atual, ou no vindouro. Então, o nome de Cristo ele está além do tempo, do nosso tempo, porque a autoridade desse nome ela extrapola todos os conceitos humanos e físicos de tempo e espaço. Então, esse foi o capítulo 1 de Efésios que a gente estudou. Na próxima lição, a gente vai continuar com o capítulo 2 e assim nós vamos na sequência até finalizar o livro de Efésios. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.